Quem está pregando aqui para vocês não nasceu no berço evangélico. Eu sou filho de traficante, mãe viciada, avó espírita, irmão traficante. Só eu era crente na minha casa. Quem me ganhou para Jesus com 10 anos de idade foi o pastor Elcio, que morava na frente da minha casa, pastor Elcio de Assis. Minha mãe quebrava a minha cabeça e costurava com linha de pipa com abstinência das drogas. Ela socava a minha cabeça na parede, enquanto o sangue não saía, ela não parava de bater porque eu era crente. Ela sugava o sangue na minha cabeça com a abstinência das drogas. E Deus falou para mim que um dia eu estaria pregando aqui. Não foi agora, foi lá atrás. Só que quem iria acreditar? Ninguém. Eu orando dentro de casa, com a cabeça costurada. Eu me lembro como fosse hoje. Estava tendo um congresso na minha igreja, da Comadec, um Bom Sucesso, Assembleia de Deus de Caetés. Eu era um adolescente, pré-adolescente. Quem estava pregando naquela manhã no sábado era o pastor Marco Feliciano. Eu dei uma palavra antes. Deus tomou a casa, eu não sabia falar, mas deu uma palavra, uma saudação. Deus tomou o trabalho. Eu fui ajudar as irmãs na cozinha. Quando o pastor Marco Feliciano pegou o microfone e falou: cadê aquele crente com cara de maluco? Cadê ele, o que deu a palavra? Tá na cozinha, manda chamá-lo. Eu desci correndo da cozinha. Falei: ajoelha aqui, meu filho, porque tu serás uma voz profética para esse Brasil. O Brasil irá te conhecer, homem. Fui para casa, botei meu joelho no chão e comecei a clamar. Quando de repente o teto da minha sala sumiu, desceu uma Bíblia toda de fogo, um varão todo de fogo, sentou no meu sofá, irmã Thalita, apontou o dedo para mim e disse: tu nunca mais lerás a minha palavra da mesma forma. Hoje eu revelo meus mistérios para ti. Há um varão aqui neste lugar que manda eu compartilhar um pouco daquilo que ele me deu. Receba a presença de Deus agora. Tomou a casa, Jesus.
Você que quer receber uma graça sobrenatural, sai do teu lugar, vem aqui no altar agora. Você que quer receber um alinhamento de Deus, sai do teu lugar. Vai ter uma explosão de glória aqui. I give you glory, I give you honor. Vai ter uma explosão de glória aqui. Dê as mãos a esse crente aí. Eu quero ouvir toda igreja, todo pavilhão orando junto comigo. Eu quero ouvir a tua voz nesse alinhamento. Fecha os olhos toda a igreja. Ministério também. Fala assim: Pai, mais forte, Pai, se tu me amas, eu quero sentir a tua presença como eu nunca senti. Tu sabe que eu não estou nem 50% daquilo que um dia já fui, mas eu preciso de um alinhamento. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero viver novas experiências agora. Kawanagawas Denego rebal egedeu e queu Denego gegeu e derebagawe se adenagau e derebanawa Emano yega no pabawaga da kado rebawawasa Derebanoga naramana koma nagasuricando rebria. Recebam a glória de Deus agora! Para tudo, presta atenção nesse testemunho que é forte e vai edificar a tua vida. Eu não tinha carro. Aí minha esposa sempre gostou de orar antes de dormir com a família. Então ela liderava o culto. O João Vitor tinha 3 mesas. Nós escorávamos o obreiro nos travesseiros no edredom. Eu sentava de um lado, a minha esposa do outro. Nós fazíamos nosso culto doméstico. 2 hinos da harpa, eu lia uma palavra, eu orava pela minha casa, dávamos as mãos e fazíamos uma oração. Um dia eu falei para minha esposa, me lembro como se fosse hoje, uma terça-feira. Falei para minha esposa: filha, vamos pedir um carro? Porque olha, andar com bolsa, TT e bacia, não dá não. Falei: vamos. Senhor, o senhor dá um carro para nós? Eu preciso de um carro. Terça-noite, quarta de manhã, eu levantei e fui no circo de oração da igreja da minha mãe. Quando está acabando a reunião de oração, Deus tomou uma das dirigentes em profecia e me chamou pelo nome. Falou: Isaías, pediste tu um carro, né, filho? Eu tenho. Abre a mão aí. E eu já fecho a mão. Quando eu fechei, toma a chave do carro na palma da tua mão. Eita, cheguei em casa, minha esposa: como é que foi a oração? Tremendo. Você não sabe o que Deus deu para nós. Um carro. Minha esposa falou: é mesmo? E cadê? Eu falei: não, eu não sei, a chave ele deu. A chave está na mão, agora o carro eu não sei onde está não. Eu fui pregar numa reunião de obreiro e o plenário lá são separados. Os homens no plenário masculino e as mulheres no plenário feminino. E aí eu preguei de manhã no plenário masculino e o presidente falou assim para mim, daquele ministério: fica aqui com a gente, pastor, 3, 4 horas da tarde no máximo acaba. A gente volta 1 hora depois do almoço, já 3 horas já acabou. Não, eu vou ficar, pastor. Para mim é uma bênção aprender com os irmãos. Aí eu estou ali, quando começou o plenário da tarde, um diácono chegou a mim e falou assim: pastor, mandaram o senhor descer lá no plenário feminino para o senhor pregar para as irmãs. Quando eu olhei para o altar para ver se o presidente, né, enfim, ele já estava olhando para mim. Já cheguei lá, quando eu cheguei, irmãos, eu sou observador demais. Eu não guardo nome, não guardo fisionomia, mas eu olho bastante. Uma das coisas que mais me deixou pesado na pandemia foi a máscara. Porque se tem uma coisa que eu não consigo guardar é nome, mas fazer leitura labial de longe. E eu tô aqui só, falei: meu Deus, quanta mulher, Jesus, eu tô aqui. Daí eu comecei, falei: quantas mulheres tem aqui? Aí eu comecei a contabilizar, tantas cadeiras vezes tantas fileiras, Resumindo, por volta de 600 irmãs.
Aí eu estou aqui, quando eu acabei de pregar, eu pensei, olha o que eu pensei, pastor, porque se for para mim sair da minha casa, andar 4 horas e meia, só para mim vir aqui pregar, eu prefiro ficar na minha casa, irmão. Tudo bem, fui convidado para pregar, conheci os irmãos, para mim é um prazer, mas no meio de tudo isso, a preferência é vir aqui adorar e entregar o que é dele, amém ou não amém? E receber o que ele tem. Eu não vim aqui bater cartão e mostrar para pastor que eu estou aqui não, nem na minha igreja, nem em lugar nenhum. Eu vim aqui para fazer a minha parte, com um propósito. Aí eu fico, então nós temos que ser inteligente, irmão. Inteligente, Paulo vai dizer que nós temos que apresentar o nosso culto racional, é inteligente. Quando eu olhei, eu pensei, meu Deus, se só eu e minha esposa e meu filho que não fala nada, pedimos um carro, Deus já deu a chave, se eu pedir para essas 600 irmãs, somos em 603. Aí Deus não aguenta. Quando eu acabei, falei, irmãs, desculpa da liberdade, não foi me dada a oportunidade para isso, mas eu quero fazer um pedido. Posso fazer, pastora? Pois não. Me ajuda em oração, eu preciso de um carro, irmãos. Eu tenho uma criança recém-nascida, preciso de um carro. Se as irmãs me ajudar, Jesus vai dar. Amém, amém. A irmã pegou o microfone e falou, as irmãs vão orar pelo pastor para Deus dar um carro. Amém. Então nós vamos orar agora. Já estenderam a mão, orou. O senhor está liberado, pode voltar para o plenário masculino. Quando eu desci do altar, tinha uma irmãzinha muito simples, com um caderno desse tamanho, disse, pastor, cor, ano, modelo. Eu falei, do que, irmã? Me deu um choque ainda, irmão, porque foi tão forte que eu falei, do que? Do carro, ué, tu pediu, foi um carro, do que é? Fiquei olhando, ô terra. Falei, irmã, coloca aí, tem que ser coisa boa e com muita pressa, põe aí, por favor. Ela disse, só vou parar de orar quando Deus mandar. Amém, Deus abençoe. Subi para o plenário, passaram-se um tempo, eu estou convidado para pregar na Assembleia de Deus do Campo de Ribeirão Preto, na cidade de Sertãozinho. O pastor da ocasião se chama Severino Ludovico. Irmãos, uma igreja gigante, 800 irmãs uniformizadas no congresso. A igreja cabe 3.000 pessoas sentadas, 800 irmãs no departamento. E eu pensei, se só 3 orou, Deus deu a chave, e já tem 600 comigo, somos 603, mais 3.000 crentes no plenário, 603. Deus vai dar um carro. Só que eu pensei, só que o pastor é muito sério, pastor Severino não esboça a reação. Ele bravo, é assim, alegre também. Falei, mas a primeira brecha que dá eu peço, mas não precisou. Quando eu pegou um microfone, ele, vamos ouvir a palavra de Deus que o pastor Isaías. Vem cá, pastor, já dá um microfone ao pastor. Pôs a mão no meu ombro, olhou para mim e falou, você está acompanhado com quem? Falei, minha esposa, meu filhinho e meus pais. Seus pais estão com o senhor? Quem é os pais do pastor? Que maravilha, o senhor viaja com seus pais? Falei, pronto, é agora que eu vou pedir. Falei, não, eu não viajo, pastor, mas eu não tenho carro. E meu pai faltou no serviço para poder me trazer até aqui. O senhor não tem carro? Não tenho carro. As irmãs ouviram, pastor não tem carro. O senhor precisa de um carro, pastor? Eu estou precisando. Então dobra o joelho aí, estenda as mãos para cá. Olha o que ele disse, irmão. Quem vai escolher cor, ano, modelo é ele. A gente só vai pedir para Deus acelerar o processo. Aponta a mão para cá e repete comigo, manda o carro Deus. A igreja manda, ficou 5 minutos, manda o carro Deus, manda o carro Deus, manda o carro Deus. E não é que Deus ouviu, irmão. Estou indo para uma igreja pregar numa quinta-feira. Estou passando por aquela avenida Engenheiro Caetano Álvares ali, que tem bastante loja de carro. Eu estou dentro do ônibus. Quando eu olhei para a porta de uma loja, eu vou falar para crente, tá, irmão? Se você não entende, não tem problema. Mas quem entende sabe o que eu vou falar. Aquele carro piscou para mim. Na hora que ele deu farol para mim, eu apertei a buzina, desci, cheguei na loja, terno e gravata. O moço veio me atender. Pois não? Gostei desse carro. Não, esse carro é novo demais. Não, eu estou enxergando ele. Gostei. Quanto que é? X. Posso mandar uma proposta? Fica à vontade. Y. Ele tinha entrada? Falei, não, para pagar a vista. Não, você está... Pelo amor de Deus. Aí eu pensei que era entrada. Não. Você não quer financiar? Não, não posso financiar. Por quê? Porque eu não tenho renda fixa. Ele disse, não, mas infelizmente não dá. Falei, chama seu patrão lá. Ele falou, para quê? Para você falar isso? Ele falou, se eu chamar para você falar isso, eu vou tomar uma bronca. Eu pensei, você não sabe quantos crentes estão orando. Você não tem noção. Mas eu pensei em pensamento, irmão. Falei, Senhor, é esse que eu gostei. Pastor Severino mandou escolher o modelo. Já escolhi, é esse. Quinta, sexta, sábado, fui para uma reunião de obreiro. Estou passando, falei para minha esposa, vou sair mais cedo que eu vou passar naquela loja de carro. Minha esposa disse, será que não venderam? Não vende nunca. Ele vai vender tudo, ele vende um prédio, mas aquele não vai vender, que aquele lá eu já escolhi.
Cheguei lá, o carro não estava mais na porta, mas já trabalhei no comércio, sei como é que funciona. Tem que mudar a vitrine, tira um, coloca outro, mas guarda o que estava na frente. Eu estou sabendo disso. Quando eu entrei dentro, lá vem ele de novo. Voltei. Vamos levar? Vamos levar. Quer mandar proposta? O que você quer fazer? A mesma proposta que eu mandei quinta-feira. Não dá. Quem está passando? O patrão. O patrão parou, falou: posso saber o que está acontecendo? Esse aqui é o dono da loja, esse aqui é um cliente, prazer, tudo bem, graças a Deus. Gostei daquele carro, vamos levar. Sim. Quanto que custa? X, posso mandar uma proposta? Y. Falei: não posso. Se eu te vender por esse preço, eu estou pagando para trabalhar. Eu não consigo fazer isso. Vamos fazer umas parcelinhas pequenas? Não posso também. Por que não? Não tenho renda fixa. O senhor é o quê? Falei: sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Eu também sou crente, a paz do Senhor. O carro é meu Agora você vai ver com quem você está mexendo. Ele falou: o senhor é pastor e o senhor está precisando de um carro com muita urgência. Até 400 quilômetros eu viajo de carro. Tem uma criança pequena, não aguento mais carregar, bolsa, TT, bacia. E Jesus falou que vai me dar um carro. Só que eu não quero financiar, porque eu não tenho renda fixa. Então eu quero comprar à vista. E o que eu tenho é isso. Ele coçou a cabeça, falou: só um minutinho, deixa eu dar uma olhada no custo. Subiu, 5 minutos desceu. Falou assim para mim: a proposta que você mandou está de pé? Falei: se for aquilo, só aquilo está de pé. Ele disse: eu não tenho condições de fazer a obra, porque eu estou preso aqui. Mas eu não posso ir com os pés, mas posso ir abençoando. Se a proposta está de pé, leva o carro e eu vou ser abençoado do mesmo jeito. Aí vai em paz. Se nós falarmos a mesma língua, o céu vai se abrir, um milagre vai descer. Não, se eu fosse você, eu dava um glória por esta palavra. Deus está dizendo: você dorme, mas eu não durmo. Para tudo, presta atenção nesse testemunho que é forte e vai edificar a tua vida. Soprou um ventinho em Catanduva. Irmãos, com todo respeito, não murmure de mim não. Você pode até dizer: mas não dava para orar lá, não dava para buscar Deus lá? Dava, mas eu queria vir aqui. Eu nasci, cresci com a minha mãe no círculo de oração. Mas mulheres que hoje são glória, nós vamos jubilar na convenção esse microfone, irmão. São 3 fornadas de irmãs. As irmãs que passou dos 80, que todas dormem no Senhor. As irmãs que chegaram nos 70, que só tem a minha mãe. E as de baixo de 60, que tem algumas vivas. Mas um céu na terra, aquele círculo de oração. Quantas das vezes você chegava ali, pisava o pé no limiar da porta, Deus tomava a boca das profetas e já te chamava pelo nome no limiar da porta. O vento soprando, eu falei para minha esposa: filha, eu preciso ouvir a voz de Deus. Vamos amanhã na consagração. A minha esposa disse: vamos. Na igreja? Eu falei: na igreja, mas da minha mãe lá em São Paulo. Minha esposa disse: meu Deus, mas é 10 horas da noite. Eu falei: mas se a gente sair daqui agora, nós chega de madrugada e eu consigo ir lá. Eu preciso ouvir a voz de Deus. O vento está tão forte que eu preciso pelo menos ouvir Deus falando: não temas que eu estou contigo. Se falar isso, eu já estou satisfeito. Para mim saber se eu vou viver nesse vento ou se eu vou padecer no vento. Colocamos as crianças no carro. Saímos por volta de 11 horas da noite de Catanduva. Cheguei em casa, saí de lá por volta das 10 da noite. Cheguei em casa entre 2h20 da madrugada. Eu tenho um apartamento que Jesus me deu aqui na Zona Norte. Chegamos no apartamento, estacionei meu carro. Eu falei para minha esposa: não vamos nem descer as malas, porque o condomínio está um silêncio, a gente vai acabar acordando os vizinhos. Desce as crianças no colo, coloca na cama, desce o necessário e amanhã cedo, antes de ir para a igreja, eu desço as coisas. Fizemos assim. Entramos dentro da casa, fechamos a casa, fomos deitar para dormir. No outro dia eu levantei cedo, falei para minha esposa: ó, fica em casa com as crianças, eles eram pequenininhos ainda, enquanto eu vou para o círculo de oração. Chegamos no círculo de oração. A igreja, irmãos, como a dos irmãos aqui, aquele dia estava tão cheio. Das 8 às 9 da manhã, oração de joelho. E das 9 até umas 9h30, 15 para as 10, tem os demais departamentos que apresentam. Tem uma palavra breve, tem oração pelo caderno, e depois faz uma corrente, uma roda, que chega do pé do púlpito até lá atrás na porta. E aquele dia estava cheio. Eu fiquei nessa saída aqui, do lado direito da igreja, tem uma saída lateral. Eu fiquei ali na porta e fiquei exatamente na saída lateral. E eu disse: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu andei, foi quase 4h30 para ouvir a tua voz. O Senhor fala comigo. Deus tomou uma das profetas, saiu andando no meio da igreja, profetizou para um, profetizou para outro, profetizou para outro, e comigo nada. Falou com o da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás porque não tinha ninguém atrás de mim. E comigo nada. Chegou uma hora que eu comecei a murmurar, irmão. Falei: Senhor, o Senhor está falando com a irmã Dora. A irmã Dora mora do lado da igreja. Se ela cair da cama e pular um muro, ela chega primeiro que o porteiro. Eu andei 4h30.
Daqui a pouquinho Deus parou de falar com a irmã Dora, foi falar com o irmão Wagner. O irmão Wagner mora 7 casas do lado da igreja. Falei, Senhor, teu servo mora 7 casas do lado. Eu moro quase 5 horas de distância. De repente ela saiu lá do fundo. Eu estava na lateral e ela veio voltar para o pé do altar, para o lugar dela. Quando eu olhei ela pela nuca, eu pensei, Senhor, quem sou eu para obrigar o Senhor a falar comigo? Eu não sou nada, mas amém, o Senhor sabe da minha necessidade. Fechei os olhos, abaixei a cabeça quando eu senti que alguém colocou a mão no meu ombro. Quando colocou a mão no meu ombro, que eu ergui a cabeça e abri os olhos, era a profeta. Ela foi, mas voltou. E Deus na boca dela disse assim: meu filho, tu dorme, mas eu não durmo. Olha, irmão, você deu glória, eu não dei não, porque Deus só falou isso. Não teve nem a parte B do texto, irmão. Cheguei em casa, minha esposa perguntou: como é que foi o circo de oração? Um céu na terra. Deus falou com você? Falou. E falou o quê? Que eu durmo, mas ele não. Minha esposa disse: mas que mais? Não teve mais não. Só falou, e só falou isso que eu gritei na alma. Senão nem isso eu acho que eu ia ouvir. Glória a Deus. Ela, irmão, pelo menos Deus falou que você dorme, ele não, é sinal que ele está te vendo. Entrei no quarto, peguei um livro, queria ver um assunto, encostei a porta, o apartamento pequenininho, encostei a porta, estou procurando um assunto. A minha irmã, que mora no condomínio de cima, bateu na porta. Minha esposa abriu a porta, eu escutando a conversa. Eu escutei quando a minha esposa disse assim: ô filha, entra, estou acabando de fazer o almoço, vem almoçar com a gente. A minha irmã disse: que hora que vocês chegaram? A minha esposa disse: chegamos por volta de 2h20, 2h30 da manhã. A minha irmã disse assim: 3 horas Deus foi no meu apartamento e me acordou. Deus disse: levanta no teu apartamento e começa a guerrear, que eu vou fazer uma grande obra aqui na tua casa agora. Ela disse: eu orei na sala, orei no quarto, orei pela filha, orei pelo esposo, fui na cozinha, fui na lavanderia, fui no banheiro e não sabia o que Deus queria. Quando eu fui parar de orar, Deus falou: não para, abre a tua janela na reta do prédio do teu irmão. E quando abre a janela da sacada dela, dá de frente para o estacionamento do meu prédio, do condomínio do lado. Deus falou para ela: abre a sacada do teu apartamento, estenda as mãos para o lado do prédio do teu irmão, que eu vou cortar um laço agora na casa dele e na família dele. Ela disse: quando eu abri a porta da sacada, eu vi que vocês tinham chegado, porque eu vi que o carro de vocês estava na vaga. Ela disse: estava escuro, eu não sei quem é, se é morador ou trabalhador do condomínio, mas tinha alguém fazendo um trabalho no para-brisa do carro de vocês, de costa para minha janela e com as 2 mãos no para-brisa. Mas enquanto ela estava trabalhando, eu lá da janela guerreando. Enquanto ela estava trabalhando, Deus da janela guerreando. Aí eu abri a porta e disse: eita Sheila, eu achei que Deus falou pouco comigo, mas agora eu estou entendendo. Enquanto eu estava dormindo, o diabo guerreando e Deus... Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deus está dizendo: você dorme, mas eu não durmo. Testemunho é impactante, presta atenção. Ele busca na esquina. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Jovem da nossa igreja, acabava o culto, chegava em casa, os amigos tudo na esquina. Ele ficava na esquina de casa. A mãe dele disse assim: filho, isso aí não é testemunho de crente. Há 2 horas aqui você estava dando glória e aleluia. Agora tu está na Ouça esquina até com o o camarada final. falando palavrão, mexendo com mulher, e você crente. Ele disse: e daí? Eu estou com eles, mas eu só não estou fazendo o que eles fazem. Aí ela vai dizer: mas o Salmo primeiro vai dizer que bem-aventurado é o que não se detém. Não é quem faz, é quem não para com os tais. Aí a mãe, de tanto insistir, ele falou para a mãe: a senhora quer saber de uma coisa? Que um dia a mãe imprensou ele na parede, falou: ou Jesus ou o mundo. Ele disse: se for para aguentar a senhora falando na minha orelha, eu vou ficar com o mundo, eu não vou mais para o culto. Aí ela chegou na igreja, irmã. Chegou na igreja e falou: pastor, eu acho que eu joguei meu filho para fora. Eu falei: não, mano, não. Teu filho está onde agora? Lá na esquina com os amigos. Passei para vir para a igreja, ele lá conversando, pastor. Eu fiquei com o coração partido, que a culpa eu acho que é minha. Eu falei: mano, a senhora crê que Jesus é lá na esquina? Seu filho é dele, a senhora crê? Ela disse: eu creio. Então eu falei: não pergunta como que ele vai chegar, mas eu vou dar uma notícia para a senhora: Jesus vai chegar chegando lá, hein?
Passou, meu irmão, 3 domingos depois, passou 2 camaradas na moto, um na direção e outro na garupa. O da garupa sacou uma arma, apontou pro da esquina, tinha 25 jovens com ele, 24 com ele, ou melhor, 24 e mais ele, 25. Um camarada sacou a arma sem mais nem menos e deu 2 tiros. Tá, um pegou no muro, o outro pegou no intestino do filho da irmã. Foi parar no hospital, pediu pelo amor de Deus para a igreja orar. A igreja começou a orar. Mãe, traz o pastor Isaías, nós fomos orar no hospital. Falei para ele, meu irmão, quando você sair daqui, você quer ir para onde? Que nem eu, tipo, para a janela, para fora do templo ou para dentro? Não, eu quero voltar para a igreja, eu volto para a igreja, eu volto para a igreja. Quem é de Deus e não, Deus não vai perder. Deus não vai perder. E você que assistiu esse testemunho até o final, foi impactado? Deixa aqui nos comentários também se você já teve uma experiência como essa, se você já ouviu um testemunho como esse, se você foi impactado por esse testemunho, e seja um inscrito no canal Voz de Deus, aqui com o apresentador Bruno Souza, e que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.